é quinta-feira, dia 20, memória litúrgica de São Bernardo. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como um rei que celebrou o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados ao casamento, mas estes não quiseram ir. Enviou de novo outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que o meu banquete está preparado, meus touros e animais cevados foram abatidos, e tudo está pronto. Venham ao casamento. Mas eles não deram atenção e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os demais agarraram os servos, os maltrataram e mataram. Furioso, o rei enviou suas tropas, destruiu esses assassinos e incendiou a cidade deles. E disse aos servos: o casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Vão, portanto, às encruzilhadas dos caminhos e convidem para o casamento todos os que vocês encontrarem. E saindo pelos caminhos, os servos reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu aí um homem que não usava roupa de festa. Disse-lhe: amigo, como você entrou aqui sem a roupa de festa? Ele ficou mudo. Então o rei ordenou aos que o serviam: amarrem os pés e as mãos dele e o atirem fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. De fato, muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje a parábola do Evangelho nos fala do banquete, um rei que dá um banquete para uma festa de casamento, a festa de casamento do seu filho. Essa ideia do banquete é uma figura muito usada na pregação de Jesus e é, portanto, essa festa de casamento, que significa o quê? Significa a festa que acontecerá no fim dos tempos. Por que casamento? Porque está falando da união de Jesus com a sua igreja. Assim como o marido se une à mulher, assim no fim dos tempos, a igreja vai se unir ao seu esposo, a Jesus, o Cristo Senhor. Esta noiva, então, de Cristo, que anda pelo mundo, mas que no final se unirá com o seu amado. Então a noiva é a igreja. Deus Pai preparou esta festa e deseja que todos os homens participem. O desejo de Deus é que todos os homens participem. Por isso que a parábola, o rei manda convidar para o casamento, né? Que os homens venham ao casamento. A parábola, porém, tem um desenvolvimento trágico. Diz que os primeiros convidados não deram atenção ao convite e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros para a sua vida cotidiana. Qual é a aplicação que nós podemos fazer? Esse convite de Deus, nós podemos pensar que é a misericórdia de Deus, que é dirigida constantemente às pessoas que, ao invés de se aproximarem, estão cada vez mais distantes, né? É como um noivo que vai se casar e convida a família e os amigos, que são os mais próximos, mas eles se recusam a ir. E então este noivo, ele convida pessoas um pouquinho mais distantes, conhecidos, colegas de trabalhos e vizinhos, mas também esses dão uma desculpa e não vêm à festa. Por fim, ele vai convidar aqueles que estão mais distantes, percebam um degradê, né, de distanciamento. Por fim, vai convidar a quem encontra na rua, né? Porque o banquete está preparado e ele quer que sejamos convidados para a mesa. Então,
nós podemos pensar que algo parecido acontece com Deus, mas em relação à nossa alma. Esses diferentes personagens que estão em graus de distância, começa pelos mais próximos até chegar aos desconhecidos da rua, podem falar um pouco das condições da nossa alma em relação a Deus. Então, pelo batismo, nós somos amigos de Deus e cordeiros de Cristo. Então, somos esses comensais mais próximos, comensais que têm lugar reservado no banquete, né? No entanto, se nós nos esquecemos da nossa condição de filhos, que o banquete nos faz tão próximos de Deus, né? E nos distanciamos do Senhor, portanto, nos colocando nesse segundo grau de distanciamento, o rei, Deus continua a nos convidar como o rei que lá mandou convidar aquelas outras pessoas para o casamento do seu filho. Mas se ainda nós deixamos morrer em nós a graça de Deus, nos colocando mais longe ainda, mais distantes de Deus, mesmo assim Deus insiste em nos convidar, assim como o rei convidou as pessoas que estavam lá na rua, os desconhecidos. Qual é a mensagem? Deus continua nos chamando sempre. Nos chama a todo momento e espera de nós, no entanto, uma resposta. E a resposta deve ser dada não só com palavras, e sim com palavras e atos, ou seja, com coerência de vida. O texto diz que um convidado foi expulso porque estava sem a veste nupcial, né? A veste nupcial pode significar uma resposta que se espera. Uma vez que você diz sim e vai para o banquete, você tem que se comportar como quem está no banquete. Então, a veste significa a resposta dada de maneira coerente e por inteiro, né? A veste adequada, o estar de modo adequado. Nós precisamos estar de modo adequado na nossa relação com Deus e na nossa vida cotidiana, na relação com os outros. Uma resposta dada, portanto, de maneira coerente e por inteiro. Senhor, nós te pedimos isso. É essa resposta que nós queremos te dar. Agradecemos ao teu convite, o convite do Senhor que não desiste de nós, porque a misericórdia do Senhor a todo momento nos busca. Quando estamos nos colocando mais distantes, o Senhor nos busca, o Senhor nos convida novamente. E nós queremos dar essa resposta por inteiro, dizer sim, estar adequados, estar prontos com as vestes para o banquete que o Senhor preparou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.